Pai do Senhor, meninas, bom dia. Vamos para mais um dia e hoje o desafio nós vamos começar a iniciar falando sobre sabedoria, né? E o texto que eu gostaria de ler se encontra em Mateus 7, do verso 7 ao 9. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? No verso 10 eu vou. Ou se lhe pedir-lhe, lhe dará uma cobra? E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas para o que lhe pedirem. Amém? Hoje o nosso tema será filhos ou órfãos. E essa semana eu estava meditando para a gente iniciar o desafio dessa semana. E ontem de manhã o Senhor me deu essa palavra: filhos ou órfãos, né? Como que a gente tem se comportado diante da presença de Deus? Será que a gente confia nesse cuidado? Será que a gente acredita nesse cuidado de Deus para com a gente? Será que a gente tem total dependência do Pai? Porque tudo que for possível eu fazer, eu vou fazer. Tudo que for possível a Deus fazer, Ele vai fazer. Imagina você estar numa piscina, bem rasinha, e você vai adentrando ela. Até naquele momento vai dando pé, vai dando água na cintura e você ainda vai conseguindo andar. Mas vai chegar um momento que você vai submergir. Aí será que você confia que você vai chegar na superfície? É assim a nossa dependência em Deus. Precisamos saber até que ponto Deus realmente entender essa paternidade, de entender que o Deus tem o controle da nossa vida. Para a gente poder entender essa filiação. A filiação de Deus, saber que tudo Ele tem um propósito. Para todo crescimento, existe uma poda. Todo crescimento. Ou você nunca observou ao passar na sua rua e ver os seus vizinhos mandando podar a sua árvore. Depois que vem essa poda, com certeza vem mais frutos. Então, para todo crescimento. Ontem nós estávamos na igreja e o tema do qual até eu já falei aqui, já ministrei essa palavra, que Deus pede o filho a Abraão. Abraão pediu, Deus deu o filho e depois pôs a prova. Aprenda uma coisa: tudo aquilo que Ele te der, Ele vai te provar, para saber até que ponto está o teu coração, aonde está o teu coração, no que está firmado o teu coração. Quem está dentro da piscina, enquanto está andando com os pés na piscina, está nos pés na terra, está confiante que vai dar conta. Mas a partir do momento que eu caio no meio de um oceano e eu preciso nadar, e eu preciso confiar, porque se um ser humano cair no meio do oceano, mas bem lá no meio, ele vai precisar muito da misericórdia de Deus para chegar à margem novamente, porque é muito difícil. E esse texto fica para o outro dia, que está em Ezequiel 47. Mas até que ponto? Para mim chegar em níveis maiores, eu vou passar por grandes tribulações, por grandes turbulências. E aquilo que para mim é grande, para alguém que já passou, não é nada. Porque aquele alguém já passou. Aquele alguém já passou de nível. Aquele alguém já subiu um degrau, já sabe como ter estratégia para sair daquela situação. Entendeu? Mas precisamos, nesse dia, pedir a ótica de Deus para algumas situações. Porque Deus não é mentiroso. Ele diz assim, que no momento que eu tô fraco, eu tô forte. Por quê? Porque eu estou nessa dependência. No momento que eu acho que eu não posso fazer nada, produzir nada, que eu não posso falar nada, que eu não posso fazer nada, é o momento que eu vou dar mais fruto. Mas eu preciso aprender a ver com os olhos do Senhor.
Eu uso óculos. Eu tenho uma quantidade aqui. Existe um grau para mim poder enxergar aquilo. Existem pessoas que o grau ele é maior para ele poder enxergar. Só que se eu pegar esse óculos de alguém que tem um grau maior que o meu, eu não vou enxergar nada. Porque eu vou ter que estar naquele patamar para enxergar o que ele está enxergando. Mas por enquanto, o meu tá pouquinho. Se eu pegar o óculos do meu marido, eu não consigo enxergar. Então o problema não é a situação, o problema é a ótica. É como eu vejo aquela situação, como o outro está enxergando. Esses são os níveis. Deus poda, mas Ele te dá um nível de crescimento. Um nível de... para você sustentar aquela situação. Então assim, não é que Deus fez errado ou Ele errou. Ele vai te dar um óculos maior. Para você enxergar coisas maiores. Para você enxergar níveis maiores. Mas é necessário esse tempo de poda. Porque só no tempo da poda é que a gente se vê na total dependência de Deus. Ali naquele momento, Abraão estava totalmente na dependência de Deus. Naquele momento, José estava totalmente na dependência de Deus. José estava sendo injustiçado. José procurava o padeiro, o copeiro e tentava explicar a situação que estava doendo nele. Mas alguém se lembrou dele? Só se lembrou no momento que Deus mandou. Porque tinha um tempo, tinha um propósito para poder cumprir aquela situação. Viver aquela situação. Era necessário ele passar. Mas se você vê, ele vai falar. Ele vai falar para o copeiro, ele vai falar para o padeiro. Ele vai falar. Mas ninguém estava com a ótica de José. Ninguém estava com óculos de José. Então, para níveis maiores, vai existir uma poda. E essa poda vai custar. Mas o que tem lá na frente é maior, é extraordinário. É novas vestes, é novas ferramentas, é nova dependência, é novos níveis, degraus, do qual eu vou ter mais resistência. Porque quando Josué foi para poder invadir Jericó, para poder conquistar Jericó, ele mandou espias. E os espias chegou e falou assim, olha, a terra é boa, né? A situação ali Deus vai dar aquela situação, mas ele colocou ali, Raabe estava ali olhando aquela situação, falando para ele o que estava acontecendo. Então eles não foram enganados para a terra. Eles não foram enganados para Jericó, o que teria que acontecer. Eles buscaram de Deus uma estratégia. Então muitas das vezes a terra vai manar leite e mel, mas a terra também vai ter gigante. E a gente precisa saber o solo que a gente está pisando. A gente precisa ter estratégia para poder vencer aquela situação e conquistar níveis maiores. Para conquistar Jericó teve que haver uma preparação. Teve que haver uma preparação. Deus usou de uma prostituta, alguém que a sociedade não dava nada, mas ela serviu ali. E ela ficou para a história. Raabe ficou para a história. E a sua casa não foi destruída. Então há momentos na nossa vida que a gente precisa de direção para poder conquistar aquilo que Deus tem para nós. Independente da poda que vier, independente da situação, as circunstâncias, eu preciso acreditar. Eu preciso estar contente, como o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Seja passando necessidade ou seja me fartando. Contentamento. E aí eu entro na palavra. Filhos ou órfãos. Contentamento, filho. Eu sei a face. Eu não busco só a mão. Órfão, qualquer circunstância que vem. Eu reclamo, eu murmuro. Eu acho que Deus me abandonou, que Deus olha para todo mundo menos para mim. Eu não tenho uma identidade firmada. Aqui a palavra de Deus fala, que eu acabei de ler. Diz assim, por acaso vocês, sendo maus, se o seu filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, vai dar uma serpente? Então até que ponto eu tenho essa convicção de que Deus sabe o que está fazendo para mim?
Se Deus está me preparando para novos níveis que eu vou subir, isso vai me custar algo. Isso sim. E eu preciso saber a terra que eu vou pisar, para me saber a estratégia. Talvez você não está enxergando, mas o Senhor vai colocar uma ótica certa para que você possa enxergar com a ótica do céu, os espirituais, a ótica espiritual, para que você saiba o solo, tem as armas corretas para poder lutar e conquistar aquilo que Deus tem para sua vida. Mas se comporte como filho, porque em um momento Jesus perguntou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes. Ele perguntou 3 vezes. Se Deus sabia de todas as respostas de Pedro, por que ele perguntou 3 vezes? Será que Pedro ali estava arrumando uma forma de dizer, de falar? Na 3ª vez, Pedro rasga o coração, ficou chateado. E aí ele fala de uma maneira que Deus queria ouvir, o tipo de voz que Deus queria ouvir, Jesus queria ouvir naquele momento. A Pedro: o nosso Deus é simples, somos nós que complicamos. E Ele não é mentiroso. Então quando Ele disser que você vai estar forte, é porque com certeza Ele vai colocar as armas certas para você guerrear, para você lutar. Mas Ele jamais vai deixar você passar por uma batalha sem antes te alertar a terra que você está pisando. Entendeu? Tem poda, mas tem livramento. Tem poda, mas tem alguém para te sustentar em meio ao inverno. E depois chega a primavera e começam a brotar as flores e dão os frutos, e a gente vai entender o nosso processo. Então, seja filho, se comporte como filho e acredite que no momento certo, assim como foi com José, ele entendeu porque teve que passar por aquilo, porque precisava adquirir mais experiência, precisava adquirir, mais forças, aprender a dependência, e não passou pouca coisa, passou muita coisa. Então Deus sabe o nível de resistência de cada um, mas não olha com a sua ótica não, peça a Deus para olhar com a ótica dele. Amém? Que todas possam ficar com essa palavra, que Deus abençoe cada família aqui representada no nome de Jesus.